Boa noite, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto online do Jardim. E eu queria convidar vocês para sentarem aí no sofá de vocês, na mesa de vocês, onde quer que vocês estejam, para acompanhar esse culto, tá bom? Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês e a casa de vocês. Pai, eu oro para que o Senhor abençoe cada família que está assistindo essa live. Que o Senhor possa invadir a casa de cada um gentilmente, com o seu amor, com a sua misericórdia, Pai. Eu oro para que você possa proteger cada família. Eu oro para que o Senhor possa cuidar em relação ao Covid também, que eles não sejam contaminados. E oro também para que, se eles têm agora, Jesus, alguém que está em enfermidade, que está enfermo quanto ao Covid, que o Senhor possa fazê-los lembrar dessa pessoa e que o Senhor traga também cura. Em nome de Jesus, que o Senhor conduza todas as coisas nessa noite, que o Senhor conduza cada coração, em nome de Jesus. Amém. Bom culto, pessoal. Até mais.
Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor.
temos pra onde ir, Senhor. Pra onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida? Tu és o verbo que consumindo a existência. Cristo, Messias, filhos de Deus, sonhei. Teu trono eterno luz e raiz de Davi, estrela da manhã, Emanuel, príncipe da paz, Cordeiro de Deus. Morte não te silenciou, tua voz agora ecoa por toda a terra. És a estrela da manhã, meu libertador, rosa de Sarão. A morte não te silenciou, tua voz agora ecoa. És a estrela da manhã, meu libertador, rosa de Sarão. Morte não te silenciou, a tua voz agora ecoa por toda a terra. És a estrela da manhã, meu libertador, rosa de Sarão. Aleluia.
És a canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. És a canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. És a canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. És a canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. És a canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. Só tenho a ti, Senhor. Só tenho a ti, Senhor. Eu não olho para os lados, pois te vejo, meu amado. Seu amor me atraiu, estou preso a você com cordas de amor. Eu te amo, te desejo, mais que o ouro, Yeshua. Eu te amo, te desejo, mais que o ouro, Yeshua. Eu te amo, te desejo, mais que o ouro, Yeshua. Eu te amo, te desejo, mais que o ouro, Yeshua. Yeshua, te amamos, Yeshua, te amamos, Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos, Yeshua, te amamos, Yeshua, te amamos.
as circunstâncias tentem me fazer desistir, estou firmado a você. Estou firmado a você, meu Senhor, meu Senhor. Tu és santo, Tu és digno, exaltado, engrandecido. Senhor, precisamos de Ti, somente de Ti, nada mais. Você é suficiente. Você é suficiente, Senhor. Primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e meu peito no selo, eu sou do meu amado, e seus desejos são por mim. São por mim, nos vales posso avistar as colinas e nelas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e Ele vem saltando, e Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. O seu dia em que te verei, amado meu, e a primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. Os olhos posso avistar as colinas, e nelas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado
os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, Yeshua, 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 Yeshua. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou. Yeshua, em ti, mesmo nos momentos de poda. Eu não quero ser o galho que é cortado fora da videira, e que na poda eu seja limpo para florescer a verdadeira semente em mim. A videira, nosso céu, longe de ti não há vida em mim. Morto estou sem ti,
morto estou sem ti. Tu és a videira e eu sou seu ramo. Longe de ti não há vida em mim. Morto estou sem ti. Morto estou. Tu és a videira e eu sou seu ramo. Longe de ti não há vida em mim. Morto estou sem ti. Morto estou. Em ti, mesmo nos momentos de poda, eu não quero ser o galho que é cortado fora da videira. Que na poda eu seja ali. Para florescer a verdadeira semente em mim. Para florescer a verdadeira semente em mim. Para florescer. Boa noite, família Jardim, tudo bem? Eu vim aqui para estar orando pelo sertão alagoano. Nós estávamos com uma missionária lá, a Isabelle. E eu quero deixar para vocês uma passagem que fica em Mateus 10, 2. Portanto, Jesus dizia: a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita que envie os trabalhadores para a sua colheita. E nesse momento eu quero estar orando para que o Senhor possa enviar realmente trabalhadores para o nosso sertão, para o nosso Brasil. E depois nós queremos orar abençoando aquele lugar. E Pai, nós oramos agradecendo por quem o Senhor é. Nós agradecemos porque o Senhor está fazendo algo no Brasil, Senhor. Nós acreditamos nisso, nós acreditamos nessa palavra, Jesus.
onde o Brasil será um celeiro de missões. Eu oro, Pai, realmente clamando por trabalhadores, não para ir para fora, mas primeiramente fazer algo aqui dentro, Senhor. Eu oro para que o Nordeste seja tomado com o fogo de Deus, Senhor. Eu oro para que o Nordeste seja realmente alcançado com salvação, com graça, com a pregação do Evangelho, Senhor Pai, com obras de justiça, Senhor, no nome de Jesus. Envolva aquele lugar, Senhor Pai. Eu oro, Jesus, para que não haja mais uma sequidão espiritual no nosso Nordeste, mas eu oro para que haja, Senhor Pai, um fluir, águas vivas naquele lugar, Senhor Pai. No nome de Jesus, nós clamamos por isso, Senhor. Nós oramos para que o Senhor venha sustentar os missionários naquele lugar, Jesus. Nós oramos para que o Senhor encha de graça e de favor, Senhor, cada vez mais. No nome de Jesus, que nada possa faltar e nem ousadia para pregar a sua palavra, para pregar o seu evangelho, Senhor. Amém. E agora também eu quero estar orando com vocês a respeito do que está acontecendo no nosso país, de pessoas infectadas, de famílias infectadas. Se você conhece alguém agora que está com Covid, vamos estar apresentando o nome dessa pessoa ou família para que o Senhor possa estar agindo em favor deles. Amém? Pai, nós te agradecemos por quem o Senhor é, nós te agradecemos pela sua presença, Espírito Santo. Eu oro, Jesus, para que o Senhor venha realmente visitar cada família, Jesus, cada leito de hospital, de pessoas que estão infectadas com o Covid, Senhor. Nós agradecemos, Senhor Pai, porque no Teu reino não tem nenhuma enfermidade, não tem nenhuma doença. E o Senhor nos colocou como embaixadores do Teu reino aqui na terra, Senhor. Então nós realmente acreditamos, Senhor Pai, no Seu poder, nós acreditamos que o Senhor é bom, Senhor, nós acreditamos que no Teu reino não há doenças e enfermidades, Senhor. E quando o Senhor voltar também não vai acontecer nada disso. Então nós realmente atraímos o Teu reino para esse lugar agora, Senhor Pai. Nós apresentamos a vida de cada pessoa, Senhor Pai, que está infectada, Senhor. Nós oramos para que o Senhor venha estar invadindo esses corações, venha invadir os pulmões agora. Nós declaramos cura sobre esses pulmões, Senhor Pai. Nós realmente lançamos fora, Jesus, toda a crise que há nele, Senhor Pai. Toda a má funcionalidade, nós declaramos cura agora no nome de Jesus, Senhor Pai. Pulmões novos, Senhor Pai. Uma respiração normal novamente, no nome de Jesus. E nós oramos também para que não haja nenhuma sequela, Senhor Pai. Paladar e olfato volte no nome de Jesus, Senhor. Nós agradecemos por quem o Senhor é, Senhor. Tu és bom, Senhor. E nós oramos também para que cada um que está, Jesus, no leito dos hospitais, padecendo sem a sua salvação, nós oramos para que eles possam te encontrar, que os seus filhos possam ser usados para alcançar essas pessoas antes delas morrerem e irem para o inferno, Senhor Pai. Porque antes de curar, o Senhor quer realmente salvar essas almas. Então nós oramos, Jesus, para que haja uma grande onda de salvação nos hospitais também, Pai. No nome de Jesus, venha cuidar de cada família, de cada lar, Senhor Pai. Proteja os seus filhos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor protege, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, Senhor. Eu oro para que essa paz esteja em nossos corações, Senhor. No nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Oi, boa noite, eu sou a Márcia. Boa noite, eu sou o Gustavo. Os recados da semana são: culto online pode continuar por mais essa semana. Fique de olho nos grupos da comunidade e nas redes sociais. Sexta, não haverá o turno. Sábado, não haverá estação. Fique em casa. O aconselhamento, entre em contato com o número que vai aparecer aqui embaixo. Quarta-feira, o discipulado às 7h30 no Google Meet. Disponibilizado na bio do Instagram. Gente, eu vou falar um pouco sobre o dízimo e as ofertas. Nós vamos olhar em Colossenses capítulo 3. Paulo vai começar a instruir o povo a se despir do velho homem e trazer o novo homem para si, chegando a pleno conhecimento de Deus. E esse pleno conhecimento de Deus também traz a personalidade de Deus através de seus atributos ao homem. E um desses atributos que Deus tem como caráter, como pessoa, é a generosidade. Mateus capítulo 5 nós vamos ver muito claro
o Evangelho explicando esse atributo de Deus. Esse atributo de Deus, ele faz com que o sol e a chuva caia sobre justos e injustos. Isso mostra a generosidade de Deus, mesmo aquele que não pertence ao seu povo. Sendo assim, nós, como povo de Deus, também devemos ter um coração generoso, ao ponto de abençoar a obra que o próprio Deus iniciou em nós. Então eu queria encorajar vocês para que vocês pudessem estar dizimando e ofertando na nossa comunidade, acreditando no ministério que o Senhor já incentivou a nós começarmos, e que vocês possam ter um coração como o do próprio Deus, um coração generoso. Senhor, eu quero orar por cada família, por cada financeiro que está presente nesse culto. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor possa abençoar a mesa de cada um, para que o Senhor possa trazer sempre em dobro, para que esse dobro seja multiplicado e esse multiplicar se torne a divisão entre famílias, para que famílias sejam supridas através dos benefícios que o Senhor traz para o seu povo. Agradeço, Senhor, por cada família que está aqui presente. Oro também para que o Senhor possa trazer o cultivo e também o semear sobre cada casa. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, para quem não tem o aplicativo do banco, baixe o aplicativo e nós temos a opção de fazer o Pix ou a transferência bancária. Também temos a opção para quem tem o desejo de fazer o seu dízimo pessoalmente, procure-nos no contato da igreja que vai aparecer aqui embaixo. E agora vamos continuar com a palavra. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe você. Sejam novamente bem-vindos a esse tempo onde nós estamos aqui juntos para ouvirmos a palavra de Deus, entendermos o que Deus quer falar conosco e abrir os nossos ouvidos para receber a mensagem do Evangelho. Por isso eu quero pedir para que você ore comigo agora. Nesse momento nós vamos orar e nós vamos apenas gastar alguns segundos buscando a presença de Deus. Por isso, aí onde mesmo, na sua sala, ou no seu quarto, ou na sua mesa, eu quero pedir para que você feche os seus olhos agora e ore. Apenas fale com Deus, não sobre essa mensagem, não somente sobre este culto, mas apenas converse com o seu amigo. Amém? Vamos fechar os olhos. Pai, eu te agradeço, Jesus, por esse tempo aqui, Senhor, nesse culto. Eu oro, Jesus, para que nesse dia nosso coração possa estar aberto para ouvir a Tua voz, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro para que nós sejamos convencidos agora dos pecados que cometemos contra o Senhor. Por todas as vezes nessa semana que ferimos o Teu coração com o nosso pecado, que Te entristecemos, Jesus. Papai, nos perdoe hoje, Pai. Que hoje nós possamos, Senhor, ser como que quem é lavado, Senhor, nos purifique hoje, Pai. Nós também oramos, Jesus, para que nesse momento nós também sejamos levados a um lugar onde nós possamos ouvir a Tua voz. Que esse lugar seja um lugar de contemplação, Senhor. Fala conosco agora, Jesus. Nós queremos que a Tua palavra penetre ao mais profundo do nosso coração, como uma espada que divide, Pai, as nossas emoções, a nossa razão, o nosso intelecto, Pai. Rompa, Senhor, com tudo que pensamos e que o Senhor estabeleça a verdade, Jesus, em nós. Que o nosso coração seja como uma terra fértil, Senhor, agora. Senhor, perdoe, ó Deus, por toda a hipocrisia da nossa semana, por todas as vezes que falhamos contra o Senhor, mas também nos recebe agora, Pai, para o seu lugar de intimidade, e que nesse lugar nós possamos, Pai, desfrutar da sua presença. Em nome de Jesus, eu oro por mais agora sobre os meus irmãos. Eu oro para que a presença do Espírito Santo agora entre aí no cômodo onde nós estamos, nos cômodos onde nossos irmãos estão agora, Jesus. Eu oro para que a Tua presença venha sobre nós agora. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, nós queremos mais da Tua presença agora. Fala conosco, Senhor. Oh, Jesus. Nós queremos Te ouvir, Jesus. Obrigado, Pai. Em
Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Teu é o reino, o poder e a glória. Que os anciões se prostrem com suas coroas, que nós também. Que nós nos humilhemos perante o Rei da Glória, que em breve voltará. Nós nos submetemos a Ti, Jesus. Nós nos submetemos ao Teu governo. Nós Te amamos, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença aqui, em nosso meio, na nossa sala, na nossa casa. Aleluia. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma continuidade de tudo que nós temos construído desde o começo desse ano até aqui. Nós já falamos sobre várias coisas, sobre várias bases da nossa vida com Deus, e hoje não será diferente. Na semana passada, no nosso último culto online, nós falamos sobre a expectativa da volta de Jesus. Nós lembramos do jubileu, a expectativa de todo judeu de ser liberto e de voltar para casa. Essa é a nossa expectativa, a expectativa de sermos verdadeiramente, de uma vez por todas, não apenas libertos, mas também restaurados ao nosso lar. A habitação de Deus está no lugar onde Deus está. Essa expectativa ansiosa pelo encontro com Jesus tem uma chave. E como eu posso me manter com a expectativa da volta de Jesus? Como eu me mantenho uma vida de oração? Como eu sustento uma rotina de jejuns frequentes por saudade da presença de Deus? Como eu sustento a minha adoração em secreto, longe dos holofotes, longe de pessoas? Como eu sustento uma vida com Deus, as minhas disciplinas? Existe uma chave. E a chave que eu tenho guardado para a minha vida com Deus é manter o meu coração em chamas. Se eu posso te dar uma alternativa para sustentar uma vida contínua, constante com Deus, é sustentar o teu coração em chamas. Mas quando nós falamos do fogo de Deus, nós estamos habituados a olhar para o fogo de Deus apenas da ótica de sermos queimados pelo fogo de Deus, de termos aquele fogo no nosso coração queimando e nos incendiando, quando na verdade o fogo de Deus tem várias faces. E eu quero abordar um pouquinho disso. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia aí mesmo na sua casa comigo, em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 28. Hebreus capítulo 12, versículo 28, a palavra de Deus vai dizer assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Esse texto de Hebreus é uma das grandes chaves para nós entendermos o que é de fato o fogo de Deus. Quando nós vamos olhar para a experiência de sermos tomados por esse fogo, nós comumente ouvimos nas igrejas, ouvimos nas canções sobre a importância de queimarmos. Mas queimarmos por quem? Queimarmos onde? Existe uma expectativa da qual o fogo de Deus deve se queimar. E se há um fogo que deve se queimar, esse fogo é o fogo da experiência. Não apenas de queimarmos como a experiência de estarmos aquecidos, mas também a experiência de sermos consumidos. As duas faces do fogo de Deus precisam ser vivenciadas na nossa vida cristã. O fogo de Deus que nos aquece não é o único fogo, mas nós precisamos também do fogo de Deus que nos consome.
E eu quero abordar isso com você. O primeiro pilar, quando nós analisamos e entendemos essa base de Hebreus, é entendermos que aqui o escritor estava trazendo para o povo um entendimento onde a maior parte deles eram judeus. O entendimento de que aquilo que havia acontecido em Pentecostes era genuíno, era uma obra do Espírito Santo de Deus, e que nós precisávamos da experiência de sermos cheios do Espírito Santo. Mas o que o escritor está tentando trazer aqui, neste contexto, e ele acaba de trazer uma introdução completa sobre os heróis que vivenciaram a fé ao longo da história do povo de Deus. Aqui nesse momento ele está dizendo: nessas histórias, nessas experiências com o Espírito Santo e sobre esses heróis, eu posso dizer para vocês que eu e você estamos sendo inseridos em um reino que é inabalável. Mas a esses que provam desse reino, saibam que Deus cobra um fogo que nos consome, porque Ele é consumidor. Eu quero falar para você que a primeira chave do fogo de Deus é que o fogo de Deus nos aproxima do reino. Como o fogo de Deus pode me aproximar do reino? Quando nós pensamos sobre o reino de Deus, eu preciso destacar apenas uma base de toda a palavra sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, na maior parte das vezes, em todas as escrituras, se concentra na própria vinda de Cristo. É como se o apóstolo aqui, ou como o escritor da carta aqui estivesse dizendo: se eu posso te dar uma chave para você queimar para Jesus, se eu posso te dar uma opção para uma forma que você queime da maneira correta, é você queimar esperando pela manifestação do reino de Deus, pela manifestação de Cristo em meio de nós. Assim como a criação espera pela manifestação dos filhos, Deus, o nosso Pai, também espera que o Filho retorne à terra para manifestar o seu reino sobre todas as nações e o seu governo para sempre. Esse é o nosso desejo. Mas por toda a história, Deus sempre quis que nós provássemos dessa experiência. Deus nos aproxima do seu fogo e também do seu reino. Quando nós pensamos sobre isso, Êxodo capítulo 3, talvez você vai se lembrar da passagem que Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele sobe até o monte e ele tem um encontro com o fogo ardendo em uma sarça, mas não a consumia. E um anjo falava no meio dela. E aquele anjo falava com Moisés. O anjo do Senhor dialogava com ele e compartilhava o seu coração com Moisés. Eu preciso dizer para você que quando nós conhecemos Deus de maneira como Ele de fato é, o fogo de Deus sempre estará acessível. Quando nós nos abrimos para subir ao lugar onde Deus está e termos um encontro com Ele, longe de outras coisas, de outros apetrechos, apenas você e Deus, o fogo dele sempre estará disponível para consumir a sarça outra vez. Nesses dias, a sarça que Deus quer consumir é o nosso coração. Deus deseja que o nosso coração esteja em chamas. E não somente isso, o fogo de Deus, o fogo que nos aproxima do reino de Deus, nós vemos também em Êxodo. Agora, quando nós analisamos no capítulo 13 e no versículo 12, nós vamos perceber que uma coluna de fogo conduzia o povo de Israel logo após sair do Egito, na transição até a terra prometida. O fogo de Deus não está aqui apenas para queimar no seu coração, aquecendo uma experiência dentro de você. O fogo de Deus também pode apontar o caminho rumo à nossa casa, rumo à nossa habitação. O fogo que norteia-nos no deserto das nossas tristezas, das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas inseguranças. O fogo que queima e nos aponta o caminho é o próprio Deus que brilha em nós e que quer também nos consumir por inteiros. É como se o fogo que em mim queimasse fosse o mesmo fogo que me apontasse o caminho.
Talvez eu explicar dessa forma, talvez não te traga clareza, mas existe um fogo que Deus colocou no coração dos homens. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2 e no capítulo 3, nós vamos perceber que ali os apóstolos esperavam pela presença do Espírito Santo sendo derramado sobre eles, assim como Jesus havia acabado de dizer e como já havia sido profetizado pelos profetas, por Joel. Ali eles esperavam pela manifestação do poder de Deus. E ali eles foram batizados, não apenas com Cristo, com o arrependimento, mas também com o fogo. O fogo do Espírito Santo, para nos aquecer e para nos apontar o caminho. De que forma esse fogo nos aponta o caminho? Talvez nós não entendamos bem, mas este fogo é o Espírito Santo de Deus. O fogo que Deus está queimando no coração da igreja e do seu povo é o fogo do seu próprio Espírito. Nesses dias, irmãos, o que pode nos sustentar a uma vida com Deus de intimidade, de relacionamentos, é dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. É manter o coração queimando. É manter o Espírito de Deus aceso. Quando nós olhamos para a parábola das virgens, nós vamos olhar naquela cena em que 5 estavam sem azeite, a sua candeia estava apagada, e elas vão pedir o azeite da candeia das outras virgens para que o seu fogo pudesse queimar. Entenda que o fogo de Deus não é um fogo despretensioso. Nós podemos cantar clamando por esse fogo, mas Deus só o dará por preparo. E como nós podemos preparar o lugar para o fogo de Deus? É simples. Nosso coração precisa pertencer ao Deus do Espírito. Muitos de nós queremos ser cheios do Espírito, mas poucos de nós queremos pertencer ao Senhor do Espírito. E em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer: pois todo aquele que diz Jesus Cristo é o Senhor, não pode dizer senão por meio do Espírito Santo de Deus. Se você quer o Espírito Santo, se você quer ser cheio do fogo de Deus, a primeira coisa que você precisa viver é uma submissão ao senhorio de Cristo. A melhor chave para você ser cheio do Espírito, cheio do fogo de Deus, ter esse fogo que aponta o caminho no meio das dores, é abrir os ouvidos, olhar para Cristo e se submeter ao seu governo hoje, aqui e agora. Talvez você olhe para as dificuldades da sua rotina, para a sua vida, você está cheio de medo dessa pandemia. O medo não vai embora, a preocupação não vai embora de você, a menos que você reconheça que o governo de Cristo e a autoridade de Jesus é muito maior do que os meus medos e as minhas inseguranças. Quando nós vivenciarmos a experiência do amor de Cristo, o bastante para lançar fora o meu medo, será então um dia que você vai reconhecer que você se submeteu a Ele. Nós queremos encontrar chaves para encontrar norte para a nossa vida. Nós queremos procurar em livros e oportunidades e em testemunhos como eu posso ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. É simples, se arrependa, se submeta e deixe Deus falar. O problema nunca é que Deus não está falando. O Espírito geme porque nunca é ouvido. E o Espírito geme porque nós não sabemos orar. E não sabemos orar porque não conhecemos o nosso amigo. O que nós precisamos nesses dias, irmãos, é parar de tentar sustentar uma devoção com a força do nosso próprio braço. Nós precisamos parar de tentar sustentar uma intimidade com Deus pela força da nossa própria carne. Nós precisamos desistir de sustentar o ego do nosso ministério pelo nosso orgulho de tempos de oração, por horas no secreto.
Se eu posso te dar uma chave para uma vida constante de disciplina e ouvidos constantes à voz de Deus, é uma vida constante de arrependimento, uma vida constante de humilhação e ouvidos constantemente abertos para ouvir o Espírito falar. E o ouvindo, aprendemos a falar, e aprendendo a falar, conseguimos testificar com a voz do Espírito. Eu oro por dias, irmãos, em que o Espírito Santo compartilhará comigo o que Deus sente, e eu irei interceder de acordo com o que o Espírito intercede. Mas isso não acontece porque nós não paramos para o conhecer. Nós queremos ter, mas não queremos gastar tempo para receber. Irmãos, o apóstolo Paulo continuará dizendo aos coríntios: crescei nos dons. Se há um segredo para crescer nos dons, se há um segredo para crescer no fogo de Deus, nesse fogo do Espírito Santo, não existe outro a não ser gastando tempo com Ele, clamando para que Ele habite ricamente em nós, não o apagando. E como hoje eu e você podemos apagar esse fogo, como eu e você hoje podemos apagar a presença dEle? É simples, irmãos. Apenas não faça nada. Apenas fique parado. Apenas deixe a vida acontecer. Nós conseguimos ver o mundo cair e apenas dizer: não, é a soberania de Deus, é a vontade soberana de Deus. De fato, o problema da vontade soberana de Deus é que nós nunca estamos prontos para receber como ela de fato é, porque os nossos ouvidos nunca estiveram atentos para ouvir o que Deus iria fazer. Eu tenho algumas experiências. Eu convivo com pessoas que ouvem muito a Deus. E por diversas vezes, eu mesmo ouvi alguns conselhos de pessoas que eu sei que ouvem a voz de Deus por gastarem tempo abrindo o coração e deixando o Espírito Santo nos ministrar. E ouvindo seus conselhos, eu parei e pensei: isso é absurdo, isso é impossível, isso jamais está acontecendo, isso não está rolando aqui. Quando na verdade os meus ouvidos estavam fechados, os meus olhos estavam cegos. Era apenas a minha falta de intimidade gritando incredulidade, enquanto haviam olhos de fé ouvindo o Espírito Santo. Sabe quando nós iremos parar de achar absurdo o que Deus faz? Quando nós passarmos a conhecer como Ele realmente é. Nós vamos ver diversas passagens, os profetas sentados, vendo os exércitos inimigos prestes a tomar os exércitos de Israel, o povo aflito, e os profetas apenas sentados, esperando Deus fazer alguma coisa. De onde vem tanta confiança? É simples, irmãos. A confiança vem pela intimidade, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Deus está falando constantemente. O nível do nosso fogo é o nível dos nossos ouvidos. E não somente isso, o fogo de Deus nos leva à gratidão, à adoração, mesmo em meio a momentos difíceis. Vamos lembrar o que está lá em Hebreus. Em Hebreus ele vai continuar dizendo: portanto, nós que recebemos um reino inabalável, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo aceitável. O reino abalável que nós recebemos, o reino no qual Cristo é o Senhor. E por esse Cristo e por essa esperança nós estamos em chamas. Nós precisamos andar em gratidão. Sabe aquelas pessoas que o mundo está acabando, mas elas estão felizes, satisfeitas, parece que nada abala elas, nada está as abalando. Nós olhamos para as pessoas de Deus à nossa volta e nós perguntamos como é que ela consegue ficar calma no meio de tanto problema acontecendo. É simples. Alguns homens e algumas mulheres decidiram deixar de se preocupar com essa era e decidiram se apegar à voz de Deus e à expectativa do futuro, da nossa esperança em Cristo.
conseguem manter uma vida de adoração constante, porque sabem quem irão encontrar no secreto. Não se assustam com mais uma onda do coronavírus, porque mais uma vez estão com os ouvidos atentos à voz de Deus. As pessoas preocupadas, aflitas, ansiosas que nos encontram, recebem um conselho de paz. E paz da onde? Do mesmo lugar que nós não compreendemos. Vem de Deus, irmãos. O fogo que queima o nosso coração é um fogo de gratidão. O fogo que queima em nosso coração é um fogo de adoração. Irmãos, a presença de Deus em nós, quanto mais intensificada, quanto mais buscada, mais verdadeira se torna a nossa devoção, a nossa adoração. Mesmo em meio a dias de crise, mesmo em meio a dificuldades, porque eu e você estamos conhecendo a verdade de perto. Nós estamos conhecendo o fogo de Deus face a face. E é isso que Deus quer. Homens que estejam e sejam achados em chamas. Sejam achados na presença. A verdade da nossa adoração, irmãos, não está naquilo que nós podemos fazer por Deus, mas está no reconhecer aquilo que Deus já fez por nós e estarmos satisfeitos em Deus. A verdade da nossa adoração é o homem que já tirou as suas máscaras e a sua nudez já não importa mais. A única coisa que importa não é um coração nu, não é um ego exposto, mas é um coração cheio de Deus. Eu posso ser como o menor escravo da casa, mas ainda assim eu sou o que mais amo o meu amado, e é isso que me importa. Eu consigo trabalhar o dia todo e voltar para minha casa e cuidar bem da minha família, porque o meu coração está cheio, está transbordando do fogo do Espírito Santo. Nós conseguimos discernir quando as coisas estão bem e quando as coisas estão mal, simplesmente por ouvir e discernir o Espírito falar. É necessário um coração em chamas. E não somente isso, irmãos. O fogo de Deus também nos leva à reverente submissão. Parece loucura. Como o fogo de Deus pode me levar à submissão? É simples, irmãos. Nós só nos submetemos àquilo que nós respeitamos. A gente só recebe a unção que a gente respeita. Sabe por quê? Os homens de Deus são extremamente submissos à voz de Deus, em parar um templo, em parar um culto, em parar uma rotina, em ir ou não ir simplesmente porque Deus falou. É porque eles estão submissos à voz de Deus, por mais dolorida, por mais triste que ela seja, por mais difícil de aceitar que pareça. Estar submisso à voz de Deus é melhor do que estar feliz com um fogo estranho. Irmãos, nesses dias, reconheça que o fato de Deus ser um fogo consumidor não é um fogo que quer brincar com você. Lembre-se, existe a face do fogo que nos aquece, mas existe a face do fogo que nos consome. Como palha no juízo, eu e você podemos ser consumidos para sempre. Como o joio que é separado do trigo, nós podemos ser queimados para sempre. E não é um fogo para a presença, mas é um fogo para nos extirpar da presença. Eu não sei você, mas eu quero provar do fogo de Deus hoje, do fogo do Espírito que me aquece. E eu tenho um texto incrível que eu quero pedir para que você leia comigo. Jeremias capítulo 20. A partir do versículo 9 vai estar aparecendo aí para você.
Jeremias vai dizer assim: contudo, se eu disser, não mencionarei mais, e não vou mais falar o nome do Senhor, é como se um fogo ardesse no meu coração, como se um fogo dentro de mim. Eu estou exausto, eu tento contê-lo, eu desisto, eu não posso mais. Nós, irmãos, quando estamos diante de Deus, nós estamos como Jeremias. Quando nós estamos entregues à vontade de Deus, como nós estamos entregues na intimidade com Deus, nós estamos exatamente assim. Deus fala, nós não queremos fazer, mas é inevitável. Ele irá queimar no nosso coração, até que nós não tenhamos mais para onde fugir. É melhor ir e obedecer. O fogo de Deus queima obediência no nosso coração. O fogo de Deus queima propósito. Um dia o fogo de Deus consumiu o coração dos apóstolos em Atos. E a resposta deles, a resposta de Pedro, talvez você ache que é apenas falar em línguas, ter uma êxtase espiritual, ser vistos como quem bebia vinho como loucos. Mas não. O maior reflexo do fogo de Deus dos apóstolos foi reconhecer que Jesus era o Messias que foi crucificado, que Ele era o Rei da Glória e nós o matamos. A primeira experiência que o Espírito Santo vai mover em mim, você que está assistindo, é convencer que você matou Jesus com o seu pecado, mas que agora, eu e você, pela mesma morte que nós levamos Cristo ao madeiro, é a mesma morte que está nos devolvendo vida, e não vida para nós mesmos. Agora essa vida queimará como uma oferta ao Senhor dia e noite, por amor ao Evangelho, na pregação do Evangelho, como testemunhas vivas da obra do Cordeiro. Nós hoje somos a testemunha do que Cristo fez no madeiro, e nós não testemunhamos mais apenas porque é bom, porque a obra dele foi perfeita, porque o amor dele me constrange, não. Porque é inevitável. A graça de Cristo alcançou um órfão indigno do amor de Deus. E a minha melhor e única resposta é corresponder queimando por ele de volta. É deixar que o Espírito, que ele mesmo deixou, flua em mim. Esse fogo, irmãos, quer ter a mesma voz que Jesus. Esse fogo quer curar enfermos como Jesus. Esse fogo quer discernir a voz de Deus como Jesus discernia a voz do Pai. Esse fogo que queima em mim e você não pode ser apagado. E se há uma forma de nós acelerarmos esse fogo se apagar em nossas vidas, é uma vida distante de Deus. Talvez você não entende, porque as coisas estão tão sem sentido. As coisas estão tão sem sentido à proporção do quão distante você está da voz de Deus. Hoje, se eu posso te dar um conselho, irmãos, é discernir qual é o fogo que queima no seu coração. Se nós estamos construindo uma casa de palha, uma casa bela, cheia de espiritualidade, mas sem qualquer fundamento, se nós estamos construindo uma casa aqui de aparência, mas sem sustentação do fogo de Deus em nós, eu sinto muito, irmãos, nós seremos consumidos para longe de Deus. Mas o fogo que Deus quer queimar no meu coração e no seu coração é a presença do Espírito Santo. E essa é a chave para eu e você conseguirmos viver uma vida com Deus. Manter o coração aceso. Nós conseguiremos ser gratos a Deus no meio da dor, como Estevão.
Estevão, cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado, vai olhar para aqueles que o matavam e vão dizer: Senhor, tem compaixão, pois não sabem o que fazem. Eu e você conseguimos ter a voz de Deus e aceitar o que Ele tem para nós hoje. Se hoje o que Deus tem para nós é um isolamento social, eu continuarei em chamas. Se o que Deus tem para nós hoje é a distância do prédio, eu queimarei no meu quarto. Se os dias de hoje é a distância dos meus amigos, eu queimarei com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo em casa. Eu queimarei com os meus pais, eu queimarei com a palavra. E eu voltarei de volta sim, nós retornaremos sim, mas retornaremos ainda mais em chama do que éramos achados no começo. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram achados em chamas, e com eles a presença do quarto homem. Por anos eles foram testemunhas de Cristo, mas no fogo, na provação, Cristo foi visto neles. Eu oro para que nesses dias da igreja, nós que por tanto tempo falamos de Cristo nos púlpitos, nesse isolamento sejamos vistos e Cristo seja visto em nós, no meio de uma pandemia, no meio do deserto. Cristo seja visível no seu trabalho, no seu home office, na sua família, que as pessoas olhem para você e vejam: eu não estou entendendo o que está acontecendo com ele, mas existe alguma coisa ali que eu não estou entendendo. A presença. A presença. Eu oro para que hoje, eu e você, possamos voltar a ser conduzidos por esse fogo que nos aponta o caminho de casa. E o caminho de casa é a esperança pela volta de Cristo. É a testemunha viva do Evangelho. É o conhecimento de Deus. E a adoração em verdade 24 horas. A disciplina espiritual de hoje, irmãos, é sustentar o candelabro aceso, trocando fogo diariamente na presença. Eu encerro com o conselho do apóstolo Paulo: orem sem cessar. Orem, falem com Deus e não apague o Espírito Santo. Que fogo tem queimado no seu coração? Você tem cultivado a presença de Deus? Você tem cultivado o seu coração em chamas? Eu quero orar com você, porque alguns vão sair desse culto hoje com o desejo de acabar essa live correndo para voltar para os joelhos, para voltar a queimar na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus, para voltar a ser usado pelo Senhor. Alguns vão encontrar a gratidão no meio do sofrimento, apenas por estar satisfeito em Deus falar e confortar o seu coração com a sua presença. Seja qual for você hoje, você precisa manter a chama acesa. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar com você agora. Papai querido, eu oro para que nesse momento, Jesus, aí mesmo onde nós estamos, Senhor, que a disciplina de ser cheio do Espírito Santo e de ouvir a voz do Senhor seja tão vívida como eu preservo a paixão pelas Escrituras, como eu preservo os louvores nos meus lábios e nos meus ouvidos. Que a oração incessante, como em línguas, como em oração no Espírito, como em qualquer lugar, como na minha mente, como nos joelhos, mas em todo o tempo, Espírito Santo, seja o nosso amigo que se assenta na mesa para o jantar, que se deita à cama para o descanso, que se assenta ao meu lado no trabalho,
Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor seja aquele que se assenta ao meu lado nas entrevistas, que se assenta conosco nas discussões dos relacionamentos, na instrução dos filhos aos pais, no ensino aos filhos. Jesus, que todas as coisas que nós façamos pelo Senhor, nós façamos com um coração em chamas e não mais com um coração vazio da Tua presença. E aos que estão queimando, Jesus, eu oro para que esse fogo se alastre de nós para as pessoas que estão ao nosso lado, convivendo conosco hoje, que elas sintam a presença do Espírito Santo, tão como a sombra de Pedro passava e curava enfermos. Que a Tua presença, que a presença possa transbordar nas nossas vidas, Senhor. Constantemente, Jesus. Dia e noite, Senhor, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém. Que Deus abençoe você. Pois eu espero que essa palavra tenha falado muito ao coração. E eu oro para que você rumine ela, germine essa palavra dentro de você. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe a sua casa. Que o Senhor guarde você, guarde toda a sua família no trabalho, em casa. E que o Senhor nos proteja como quem está coberto com os umbrais, com o sangue do Cordeiro. Amém? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a amizade e os ouvidos e o coração aceso pela presença do Espírito Santo nos acompanhe todos os dias até que Ele volte. Em nome de Jesus. Amém? E até semana que vem.